Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar um pouco sobre o dólar. Será que o dólar está caro? O dólar a 3,0405 centavos está bom ou não? Bom, então vamos começar por aqui, ó. Bom, observando aqui no TradingView, o índice da moeda, né, dólar americano, esse aqui é o DXY, tá? A gente observa que, bom, antes de eu mostrar o gráfico, deixa eu explicar aqui o que é o DXY, ó. Aqui tem a explicação dele. Então, DXY, né, é o índice do dólar dos Estados Unidos que rastreia a força do dólar em relação a uma cesta de moedas principais, tá? Então, foi originado ali em 1973 e conforme o gráfico vai subindo, né, o dólar vai ganhando força. Então tá aqui, ó. O índice do dólar dos Estados Unidos aumenta quando o dólar dos Estados Unidos ganha força, valor, em comparação com outras moedas. As 6 moedas a seguir são usadas para o cálculo do índice. Então, olha só, a gente observa aqui que esse índice ele é feito com base no euro, o maior peso, 57,6%, depois no iene japonês, 13,6%, seguido da libra esterlina, o dólar canadense, coroa sueca e o franco suíço, com menor peso em 3,6%. Então, conforme eles estão dizendo aqui, ó, com esse peso aqui eles fazem a média, então, e cria aqui um índice de força aqui, né? Cria o índice do dólar e aí a gente consegue observar se o dólar está se fortalecendo ou não. E esse site aqui, TradingView, é um site muito bom, recomendo. E nós vamos dar uma olhadinha no gráfico dele aqui para começar a falar um pouco sobre o que eu quero falar do dólar, né? Então, olha só, vamos dar uma observada aqui no DXY, né? No índice, ao longo dos anos, olha só. Vou colocar aqui 5 anos. Então tá aqui, ó, é esse que tá. Então a gente observa que o dólar, ó, perdeu força, ganhou muita força aqui em 2017, depois perdeu bastante força aqui, né, até 2018. E aí depois ganhou força novamente. Quando foi agora aqui em 2020, né, principalmente por causa da crise do coronavírus, a pandemia, então olha só, ele caiu, perdeu força e agora no curto prazo ele está ganhando força de novo. A gente percebe isso até no nosso dólar. Quando a gente joga aqui para, desde o início, né, período aqui todos, ó, olha lá onde o dólar estava, com a força que o dólar tinha, tá vendo? Ó, ali em 86. E aí depois ele perdeu força, a gente consegue ver, tem ciclos aqui, né, olha só. Então perde força, ganha força, olha aqui, aí ganhou muita força ali em 2002, né? Depois perdeu bastante força novamente. Chegou aqui na crise, ó, 2008, 2009, ali próximo de 2010, né? Foi perdendo força aqui, principalmente por causa da crise lá do subprime. Depois ganhou força, deu uma caminhada e aí em 2014 ganhou força novamente, né? E agora ele está nesse patamar aqui, tá bom? Então mais um índice aí para a gente acompanhar, para ver aí mais ou menos, né, se o dólar está ganhando força ou não. Lembrando sempre que o maior peso dele é o euro, né? Então, por isso que a gente fica acompanhando também o euro-dólar aí, tá? E aí, o que eu quero trazer então agora para vocês? Eu vou mostrar aqui um comparativo do dólar com algumas ações. Porque a gente fica naquela, o dólar está caro? O dólar está quase R$ 6. Mas e aí, está caro ou está barato? Compra ou não compra? Espera cair para 5, para 4,50? Será que vai voltar para 3? Então, olha só. O dólar, eu sempre falei aqui, né, tem vários vídeos aqui falando sobre o dólar, a tendência dele é sempre de alta, tá bom? Então a gente não vai ver aí $1 a R$ 3 novamente, a não ser que a gente zere aí a moeda de novo, igual a gente zerou lá em 94, e faça uma paridade de 1 para 1, né? O dólar já teve até menos do que R$ 1. Então a gente comprava $1 com 86, 87 centavos de real, né? Isso nunca mais vai acontecer, a não ser que a gente faça novamente o que a gente fez em 94, né? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui
Não vou nem colocar 10 anos, vou colocar 3 anos, ó. Então, esse aqui é o gráfico do dólar, né? É, dos últimos 3 anos. Então a gente observa aqui, ó, lá, o preço ele vai aparecer aqui em cima, tá bom? Esse aqui é o preço de abertura, open, o mais alto, high, o mais baixo, low e o closed, o fechamento. Eu vou considerar aqui o fechamento para não pegar variação ali. Então, olha só, quando a gente vem aqui para 23 do 10, 23 de outubro, né? A gente observa que o dólar estava 3,23, ó, lá no fechamento. 3,23. E hoje o dólar está aqui, ó, em 5,68, ou seja, uma alta de 75% só no dólar, tá bom? Nesse período de 3 anos aqui. E a gente fica naquela, o dólar tá caro, vou esperar ele cair para comprar. Obviamente no curto prazo, né, ele tem umas, olha só, ele tem umas oscilações. A gente teve um pico aqui em 2018, ó, em setembro, ele fechou em 4,17. Mas depois ele caiu aqui, ó, em outubro para 3,64. Então foi uma belíssima queda, 4,17 para 3,64. Só que a gente não sabe que isso vai acontecer. Então por isso que eu falo que a gente sempre comprar, todos os meses comprar. Porque você teria comprado alto aqui em setembro, mas teria comprado baixo em outubro, depois teria comprado numa média aqui, ó, em dezembro, depois teria comprado mais baixo aqui em janeiro, ó, tem um pico aqui em janeiro mais baixo, enfim. E assim vai essa escalada até o preço que está hoje. Mas o que é mais legal é o seguinte, então vamos lá, o dólar está caro. E se a gente fosse comprar Apple? Vamos começar aqui mostrando a Apple, né? Vai bagunçar um pouco o gráfico aqui, porque tem uns ativos aqui como Tesla que vai jogar o dólar lá embaixo, né, o gráfico. Mas enfim, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Nos últimos 3 anos, tá bom? Estou nem mostrando aí um período maior. O que acontece? O dólar estava aqui na casa de 3,31 centavos. Aqui a gente já pode concluir o seguinte, ó. Nos últimos 3 anos, o dólar subiu 75%, mas a Apple subiu 177%. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, mesmo que eu tivesse comprado o dólar sempre mais caro e comprado Apple, eu estaria no lucro. Tá bom? Então eu paguei mais caro no dólar, mas a Apple subiu muito mais do que o dólar. Então eu estaria no lucro. E aqui o que eu digo? A gente tem que prestar atenção aqui, ó. Se eu compro o dólar caro agora e compro o Apple bem caro agora, então eu estou diminuindo minha margem de segurança, tá? Porque ela tem que subir bastante para poder compensar. Porque se de repente ela cair aqui, né? Se o dólar continuar subindo e ela cair, isso vai minimizar o meu lucro, tá bom? Então, o importante aqui, olha só, quando foi aqui em maio de 2018, né, a Apple caiu, ou seja, o dólar, né, aqui nessa subidinha leve, a gente compraria a Apple um pouco mais barato. E é isso aqui que é interessante, esses ciclos aqui, ó, né, quando o dólar está subindo, mas a Apple caiu. Então, ó, aqui tá bonito. Olha só, o dólar continua subindo, né? Olha aqui, a gente vê que, né? Ele vai fazendo uma linha aqui, mas ele vai subindo. E a Apple oscilou mais do que o dólar. Então, aqui você poderia estar pagando mais caro no dólar, tá? Ó, por exemplo, dezembro de 2018 você pagaria mais caro no dólar do que aqui, ó, em agosto de 2018, apenas 4 meses. Mas você pagou mais caro no dólar, só que você pagou mais barato na Apple, né? Porque se a gente vê nesse gráfico aqui, ó, em maio de 2018, a Apple está acima do preço do dólar aqui, ó, né? Na porcentagem aqui, tá vendo? E aí o que acontece com isso? Então você compra o dólar mais barato do que aqui em dezembro, né? Em compensação você paga mais caro na Apple. E aqui você inverte. Você paga mais caro no dólar, só que você paga mais barato na Apple. Então olha só a média que vai acontecendo aqui, ó. Aqui já dá uma descolada, a gente observa aqui que a Apple subiu muito, depois ela teve uma grande queda agora aqui, que foi em 2020 por causa da pandemia, enfim, né? E o dólar continuou subindo. Então, olha só, o dólar subiu. Se a gente esperar o dólar cair para comprar Apple, a gente perderia essa janela de oportunidade aqui, ó, né? E logo depois disso, olha aqui essa disparada dela e o dólar manteve aqui em linha. Eu, particularmente, né? Você que me segue aí já vê que eu acho que ela está super valorizada aí no momento, por isso que eu não tenho comprado, né? Vendi um pouco, minha carteira ainda tem Apple, mas eu não estou comprando. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos acrescentar outras, ó. Facebook.
Olha lá, ó. Então o Facebook, para quem quer comprar o Facebook, aqui a gente observa, ó, então o dólar está num patamar e o Facebook está bem mais abaixo, ó. E a gente não teve ainda aqui em 3 anos, tá bom, pessoal? Em 3 anos a gente não teve uma valorização do Facebook sobre o dólar, tá? Igual a Apple teve. Então, o dólar valorizou 75% e o Facebook 46%, tá bom? Então, aqui a gente não estaria assim num ganho igual ali na Apple, tá? Mas se a gente jogar aqui em 10 anos, eu vou jogar em 10 anos só para a gente mudar o gráfico aqui, ó. No longo prazo, tá vendo? Facebook teve o IPO aqui e olha só, no longo prazo, né? O dólar em 10 anos, ele estaria aqui, ó, 1,65, preço de fechamento lá, né? De 1,65 para 5,68, isso dá 242%. Em compensação, no mesmo período, o Facebook, deixa eu colocar aqui de novo, Facebook subiu a 778%. Tá? Então, é por isso que o longo prazo é interessante. Quando a gente olha aqui em 3 anos, né, se você achar que Facebook é uma oportunidade de compra por longo prazo, então tá bom a gente pagar mais caro no dólar, mas comprar o Facebook um pouco mais barato, né? Vamos então agora jogar a Amazon aqui no gráfico, ó. A Amazon está lá em cima junto com a Apple. Só que olha só, a gente estaria pagando mais caro no dólar e sempre mais caro na Amazon também. Tá vendo? Não teve aqui esse ponto de inflexão aqui invertendo. Vamos olhar o Google. O Google, olha lá, ele ficou aqui um pouquinho acima do dólar em alguns momentos, mas a maior parte do tempo ele está abaixo do dólar. Então é a mesma coisa, tá? De novo, estamos olhando 3 anos. Isso aqui muda toda hora, deixa eu clicar aqui. 3 anos, tá? Se eu jogar aqui para 10 anos novamente, olha só o que vai acontecer, né? Só o Google continua ali embaixo, né? O Google teria valorizado aí 162% e o dólar 242%. Os demais muito acima ali. Vamos voltar para 3 anos aqui. Vamos colocar agora a Netflix. Eu estou colocando as FAANG porque elas são aí uma referência, né? Muita gente acompanha as FAANG, comprou as FAANG lá atrás e está com lucro muito bom. Parabéns aí para quem comprou. Das FAANG eu só tenho Apple. Eu confesso que fui vendo o crescimento desses ativos e achei que já estavam caros e olha aí o que aconteceu, eles ficaram mais caros ainda. Mas eu comprei outros ativos e também subiram bem. Então quando a gente joga aqui a Netflix, que é o laranja, mesma coisa. Netflix está sempre acima nos últimos 3 anos. Enquanto o dólar valorizou 78%, a Netflix valorizou 159%. Tá? Vou jogar agora a Microsoft. Olha lá, mesma coisa. A gente observa então que olha aqui o crescimento. O dólar subiu 78% aqui, né? E o dólar subiu 75% em 3 anos e a Microsoft subiu 146%. Vou jogar o índice SP500. Olha lá, o dólar subiu mais do que o índice. Então o dólar subiu 75% e o índice subiu 29%. Agora aqui bagunça o gráfico um pouco. Eu vou jogar Tesla, né? Que para mim o momento de Tesla é uma bolha, né? Então eu não compraria Tesla agora de jeito nenhum. Mas olha lá o que aconteceu com o gráfico. Em 3 anos. A gente observa aqui a Tesla abaixo do dólar, ó, em vários momentos. Então quem acreditou na Tesla lá atrás e não se importou com o preço do dólar, pagou mais caro no dólar, mas comprou Tesla mais barato. E quando chegou aqui, né? Na virada 2019 para 2020, aí aconteceu essa aberração aqui com a Tesla, né? Olha lá, parece que o Elon Musk está descobrindo ouro lá em Marte, né, já. Então, teve esse crescimento absurdo nos últimos 3 anos. E a gente observa aqui que o dólar subiu 75%, mas a Tesla subiu 546%. E se a gente puxar isso daqui para 10 anos, então? Vamos lá. Olha lá o que acontece com o gráfico em 10 anos, né? O dólar... Cadê? Deixa eu ver. Ele está até difícil de ver aqui, ó. Mas ele teria subido aqui em torno de 271% o dólar. E a Tesla 8.511% em 10 anos, tá vendo? E aí a gente tem aqui depois a Amazon com 1.742%, a gente tem aqui o Facebook com 1.545%, né? A Microsoft com 778%. Então, né, em 10 anos, a gente só teria lucro nos ativos independente do preço do dólar, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês.
fica ligado aí, calma, que tem mais uma planilha muito interessante que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, reforçando, dólar todos os meses, independente do preço, e comprando bons ativos. Isso vai fazer com que a nossa carteira tenha aí uma boa performance. Então, voltando aqui para 3 anos, agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui no gráfico a AT&T, né? E aí, só que o gráfico fica muito poluído, eu vou tirar as demais então. Eu vou tirar Apple, Facebook, Amazon, Google, Netflix, vou tirar o índice SP500, vou tirar a Microsoft e a Tesla e vou ficar então só com AT&T e o dólar. E eu vou ampliar isso aqui para 5 anos, porque é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora no gráfico. Então, olha só, 2015, vamos colocar aqui 2015, setembro, aqui mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, tá bom aqui. Aqui a gente já tem um bom parâmetro. Olha só, nos últimos 5 anos, tá? O que aconteceu aqui com a AT&T? Eu vou dar o exemplo da AT&T porque, primeiro, dividendo aristocrat, crescendo os dividendos aí, mesmo com o preço das ações caindo muito, tá bom? Vou comentar um pouquinho mais à frente disso aqui. E enquanto ela se sustentar e não cortar os dividendos, nem suspender, ótimo. Quem está comprando ela a um preço mais baixo está conseguindo um yield muito bom. Então, conforme o preço dela vai caindo, vamos ver os próximos resultados, o risco vai aumentando. Mas se ela conseguir se sustentar, né, mais alguns anos aí, passar por toda essa crise, quem comprou ela nos preços atuais vai estar aí com um bom preço médio, um yield ao cost muito bom. Ela está pagando aí mais de 7% hoje em dividendos, tá bom? E eu vou mostrar essa planilha para vocês aqui já já. Então, olha só, no caso da AT&T, se você confia no papel, quer arriscar ali um pouquinho mais, botar uma pimentinha na carteira, aqui a gente observa que o dólar, né, em 2015, ó, ele deu uma bela caída, olha lá o preço lá em cima, ó. 4,02, 3,90, 3,70, ele chegou aqui, ó, 3,15, chegou aqui 3,09, 3,08, né? Então foi o mínimo aqui, mais ou menos, ó, 3,08. Deixa eu ver esse mínimo aqui, 3,09, 3,08, né? E o preço, a gente tem aqui um preço máximo, eu vou mostrar no gráfico ali, na tabela, de 43 dólares para a AT&T. Então, aqui a gente estaria pagando mais barato no dólar, mas estaria pagando mais caro na AT&T. Depois isso aqui se inverte, ó. Então o ganho teria sido anulado, conforme eu vou mostrar já já. E aqui inverteu então essa proporção e a gente teria pago, ó, aqui teria pagado mais barato no dólar, mais caro na AT&T. E aqui teria pagado mais caro no dólar, mais barato na AT&T. E ao longo do tempo, olha só, a gente estaria pagando mais caro no dólar, mais barato na AT&T, anulando aqui a diferença anterior. E agora, principalmente agora, depois da pandemia, o nosso dólar disparou e a AT&T caiu bastante, né? Não comparado aos outros ativos aí que caíram 30, 40, 50, até 60%, né? A AT&T caiu, acho que em torno de uns 20% ali no máximo. Mas olha só, quem acredita pode pagar mais caro agora no dólar, 5,60, 5,70, R$6, mas comprar a AT&T, ó, dos índices aqui dos últimos 5 anos, 13% abaixo, enquanto o dólar está 50% acima, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês o quê? A tabelinha, os dividendos recebidos e o preço médio do dólar a 3,05 praticamente. Vamos dar uma olhadinha lá? Pronto, olha aqui, ó. Agora nós vamos aqui mais uns minutinhos, esse vídeo vai ser um pouco maior porque eu quero mostrar para vocês bem detalhado isso daqui, tá bom? Então, assiste até o final porque realmente é muito interessante. E, obviamente, né, se você está gostando aí do conteúdo, está gostando aí das tabelas que eu estou fazendo, não esqueça de dar o like, de compartilhar, né? Vamos melhorar o engajamento aí do canal e chegar a 10 mil inscritos aí. Vamos ver se a gente consegue chegar a 10 mil aí até o final de novembro, né? E chegar ao final de 2020 com muito mais de 10 mil inscritos aí. Então, conto com a colaboração de todos vocês, tá bom? Olha só, eu sempre faço uma atualização do preço médio do dólar, tá? Dos últimos 10 anos. E aí, eu mudei um pouquinho só esse cálculo, porque antigamente eu pegava o primeiro dia útil do mês. Isso dava um trabalho maior. Agora eu vou lá no investing.com, tem a possibilidade de pegar os dados históricos, né? E aí eu exportei para cá
e aí eu pego o preço que ele dá lá, que é uma média do dólar no mês. Então, no mês de novembro, né, o dólar variou ó, entre 1,70 e 1,74, né? 1,66 foi o mínimo aqui, ó, 1,74 foi o máximo, a variação no mês foi de 0,81 e ele fechou a média do mês em 1,71, tá? E aí eu peguei esse daqui agora e coloquei aqui. Então, para você que ainda não conhece essa tabelinha aqui, a última que eu fiz, eu acho que foi ano passado, né? Tem um ano que eu fiz uma atualização dessa tabela. Então, olha só, o que eu faço aqui? Considerando novembro de 2010, eu pego os últimos 10 anos. Então, o aporte é de 1.000. E aí, qual era o preço do dólar lá em novembro de 2010? Está aqui, ó, 1,71,50. Então, eu só referenciei aqui a célula, né? Então, com R$ 1.000 em 2010, eu comprava 583 dólares. Dezembro a mesma coisa, comprava 602 dólares porque o dólar estava 1,65. Aí o que aconteceu? Qual foi a inflação de 2010? Foi de 5,9. Então eu corrigi a inflação para poder não perder o poder de compra aqui, né? Então olha só, 5,9, tá? Então a partir de janeiro de 2011 eu tenho que colocar 1.059, tá bom? E fui fazendo isso aqui ao longo dos anos. E aqui está o preço do dólar, 1,66, 1,66, 1,63, 1,57, 1,58, 1,56, tá vendo? E olha, eu comprava aqui, ó, convertia 635 dólares, 636, 48, 71, 670, 77. Quando chegou aqui em 2012, né, aí a inflação foi de 6,5, então pegamos esse 1.059 aqui e corrigimos aqui, ó, em janeiro, né? Então seria o 1.059 mais os 68 aqui da correção, a gente teria que estar aportando 1.127,84. O dólar ainda estava 1,74 e a gente estava comprando ainda muito dólar. O dólar foi subindo 2, 2,2, 2,3, 2,13, né? Ó, dólar caro, né? Sempre. Inflação 5,83, corrigimos de novo para 2013, né? E aí a gente ia comprando menos dólares, ó, já está comprando 555, 527. E aí o dólar foi subindo, 2,23, 2,27, 2,38, né? Foi o maior aqui em 2013 e a gente já estava comprando 500 dólares, tá? Considerando que não teve perda do poder de compra em real, que a gente corrigiu a inflação aqui, tá bom? Então antes a gente estava comprando em torno de 600 e poucos dólares, agora a gente já está comprando em torno de 500. Virou 2014, corrigimos novamente, olha aqui, ó, 1.264 e o dólar subiu 2,41, 2,33, né, 2,44, 2,47, 2,56 e fechou em 2014 a 2,65, tá? Então, mesmo corrigindo, a gente está comprando menos dólares. Já estamos com 475 dólares ali por mês. Inflação de 6,41, corrige novamente aqui, o dólar continua subindo, 2,83, opa, chegou na casa dos 3, ó. 3,19, 3,42, 3,61, 3,94 e fechou em 3,96. Então, olha só, em janeiro de 2015 o dólar estava 3,68, mas ele fechou em 3,96, tá bom? Praticamente 50% aí de alta, né? Então, olha só, a gente estava comprando lá no início 600 e poucos dólares e agora a gente está comprando 339, quase a metade, né? E a gente corrigiu aqui a inflação. Aí em 2015, né, a inflação bonita de 10,67%, corrigimos novamente aqui e o dólar foi embora. 3,99, né, 4,01. Aí ele deu uma recuada aqui, né, e aí ele deu uma segurada aqui e a gente comprou mais dólares aqui, ó. Então, o pior momento de 2016 foi em fevereiro, a gente comprava 370 dólares, depois ficou na casa dos 450. Viramos, então, tivemos o impeachment, né? O impeachment aqui, por isso que o dólar deu essa recuada. E aí, 2017, a inflação de 2015 foi 6,29, corrigimos novamente aqui, ó. E aí o dólar ficou em 3,15, 3,10, 3,12, 3,17, sempre caro, né? Lembra que vários amigos, né? Eu tinha criado o site aqui nessa época, já estava fazendo esses estudos e o dólar sempre teve caro para alguns. E ele ficou numa média muito boa. Aqui em 2017, ó, a média dele aqui, ó, vou te falar, ó, olha lá a média, 3,19 em 2017. Então quem tinha dinheiro e comprou dólar em 2017, né, ficou feliz da vida. E a gente subiu aqui de novo para a média de 500 dólares de compra.
E aí, em 2018, né, a inflação já caiu bastante, corrigimos aqui de novo, né? O dólar se segurou e depois ele começou a subir de novo, né? 4,05 foi o máximo aqui, ó, 4,04, e a gente comprando ainda nessa média aqui. Quando chega, opa, faltou aqui uma continuidade aqui. Quando chega aqui em 2019, né? E aí, Paulo Guedes, a partir de 2019 ali, né? Deu aquela desvalorizada na nossa moeda. Então a inflação 3,75, corrigimos novamente. O dólar aqui chegou a 4,23, já deu uma boa subida de 3,64 para 4,23 aqui, foi o pico máximo. A gente comprando menos dólar. Em 2020, pronto, coroamos aqui, ó, inflação de 4,31 em 2019, né? Corrigimos então. Preste atenção, a gente começou com 1.000 há 10 anos. E para não perder o poder de compra, só corrigindo a inflação, eu estou corrigindo a inflação anual, tá? Não estou corrigindo a inflação mensal, não. A gente precisaria, ó, 75% a mais. 75% a mais para corrigir a inflação em 10 anos, hein? E aí o dólar foi subindo, 4,28, 4,47, 5,20, 5,48, 5,33, 5,46, né? E chegando agora no máximo de 5,68. E com isso foi diminuindo a nossa compra de dólar, né? Mas olha só que interessante. A gente teria gastado em reais 167.774 ao longo de 10 anos, tá? E estaríamos hoje com 58.541 dólares. E olha o preço médio aqui do dólar. Mesmo com o dólar a 5,68 hoje, né? Nosso preço médio, comprando todos os meses, R$ 1.000 corrigido pela inflação, daria um preço médio de 3,04. Tá vendo aqui? Então, o dólar está 5,68. A gente teria aqui um ganho de quê, né? Deixa eu fazer um cálculo aqui. A gente vai pegar... Vamos dividir aqui. Tem que mudar aqui a célula. Então, olha lá. A gente teria um ganho aí de 53%, né? Então, é um ganho muito bom, tá bom? Peraí, deixa eu ver se isso aqui tá certo. Eu acho que é o contrário, tá? Enfim, não vou perder tempo aqui não, que o vídeo já está ficando muito grande. Mas olha só, a gente observa então que o preço médio do dólar está muito baixo, 3,04. E aqui agora, antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar para vocês uma compra de AT&T. Cadê ela? Tá aqui, achei. Então o que eu fiz aqui, ó? Compras mensais de AT&T. Eu já tinha falado disso aqui no outro vídeo e vou falar agora. Então eu peguei aqui o historical data dela, de 5 anos, tá bom? Então por isso que eu mostrei o gráfico lá. Dos últimos 5 anos, aqui está o preço, ó. Ela, né, custou 33, 34, chegou aqui em 43,29 em julho 16, né? Foi o máximo aí que ela chegou, e depois ela caiu e agora ela finalizou aqui, ó. Finalizou não, né? Estamos em outubro, ó, 28,68, tá? Uma bela queda. A gente observa que na época do máximo ali da pandemia ela caiu 17%, ó. E a gente vê que ela vem caindo bastante, tá? 14% aqui em outubro de 17, mas olha só, quero mostrar essa tabela aqui para vocês, para mostrar para vocês essa questão de compra todos os meses, né? Mesma coisa, novembro de 2015, dólar a 3,86, isso me dava 258 dólares, o preço da AT&T estava 33 dólares e 67, então eu comprava 7 ações, 68. Vou deixar aqui porque a gente pode comprar no fracionário, né? Então em novembro eu teria comprado isso, em dezembro o dólar subiu 10 centavos, né? Então eu teria comprado menos e o preço dela também subiu, ó. Subiu o dólar, subiu o preço da AT&T. Então eu teria comprado menos do que no mês anterior. Mas o meu acumulado está aqui, ó, em 14,59, né? E o meu acumulado em dólar está aqui, que é o quê? O quanto que eu tenho de ação vezes o preço dela naquele mês, tá? Então dava aquilo ali. E assim fiz. Corrigi aqui a inflação, né, de 2015 para 2016. Aqui está o preço do dólar, a conversão, o preço da AT&T e o quanto eu teria comprado, e aqui o total, que é a soma do total do mês anterior mais o mês corrente, tá? E aqui a mesma coisa, o preço dela é o quanto eu tenho pelo preço do mês. Recebemos dividendos então, ó. Tá bom? Colocamos aqui os dividendos em fevereiro,
recebeu dividendos. Só que esse valor de dividendos aqui, ó, valor dividendos, o que que ele é? Ele é em cima do total do mês anterior, tá? Porque eu estou considerando aqui que, obviamente, isso aqui que eu comprei no mês, não vou receber dividendo sobre ele, tá? Porque ela fica X bem antes ali, né? Então é esse daqui vezes o total do mês anterior e aqui já está líquido, tá bom? Olha só, se a gente olhar lá embaixo, está vezes 0,7, ó. Então eu já tirei os 30% de imposto, então aqui está líquido. Então já entenderam a lógica, né? Eu não vou me delongar tanto aqui. O que é interessante é o seguinte, ó. Quando chega no mês seguinte ao recebimento dos dividendos, eu somo os dividendos ao aporte, tá bom? Então eu estou reinvestindo os dividendos, tá? Então olha só, percebam aqui que eu tenho o que eu transformei para dólar mais o dividendo que eu recebi no mês anterior, tá? E aí eu compro os ativos e me deu 8,05 e agora eu vou mostrar o porquê que isso aqui é interessante. Entender a sistemática, recebe dividendos com base no mês anterior, no total do mês anterior, e no mês seguinte a gente compra somando o aporte mais os dividendos. E a gente vai descendo. O interessante é o seguinte, ó, o preço foi subindo, o dólar também foi subindo, né? Então eu fui tendo menos dinheiro e fui comprando aqui menos ativo, né? E olha só o que a gente tem aqui, ó. Descendo mais aqui, ó, os dividendos estão subindo, ó, 39, 48, 59, 70 dólares de dividendos aqui em novembro, né? Aí, ó, 2019, ó, já estamos de 2019, a gente já estaria recebendo 122 dólares de dividendo. Ela está pagando 0,51, né? E o preço tá ali, ó, 31, né? O preço lá em cima chegou a 43 e agora estava 31 aqui, ó. E a gente acumulou quantas ações no total até agora? 353, tá bom? E a gente vai descendo aqui, vai acumulando até a gente chegar aqui no dia de hoje. Então, olha só, se você não tivesse parado de fazer isso, em reais, está aqui, ó, 71 mil reais, 71.804 reais, tá bom? E teria recebido em dividendos líquido, tá aqui a soma, 1.769,98 centavos, em dólar, tá? O total de ações acumuladas seria 546,66 e o valor da carteira seria esse aqui, ó, que é o tanto de ação que a gente acumulou vezes o preço da ação. E olha só que interessante aqui, como ela caiu bastante, olha o nosso preço médio dela aqui. Né? A gente estaria no negativo, estaria abaixo do preço médio. Então o preço médio dela está em 35,44 e o preço atual está em 28,68, tá bom? Então, isso aqui é um ponto, tá? Agora, vamos observar o seguinte. A gente teria 15.678 dólares. E se a gente multiplicasse tudo que quero vender agora? Eu quero pegar esses 15.678 e eu quero vender. Eu estou utilizando o dólar do mês de outubro, né? Então tá aqui, ó. Dólar do mês de outubro, 5,68. Então, eu venderia por 89.132. Olha só a diferença. Esse 3,85 é a média do dólar dos últimos 5 anos. Tá bom? Porque a gente comprou dólar aqui, ó, a 3,89, 3,96, né? E também comprou no dólar a 5,68, mas a média seria 3,85, tá bom? E o preço do dólar atual tá aqui, ó, é 5,68. Então a gente tem essa grande diferença aqui de lucro, tá bom? Que tá aqui, ó, seria esses 17.327 aqui. A diferença é lucro, tá bom? Eu teria gastado 71 mil, mas a minha carteira estaria valendo 89 mil. Esses 93 aqui é a média mensal, tá, de dividendos. Então a gente recebe aqui trimestralmente, teria recebido 1.769 e aqui eu dividi, né? Então a gente tem aqui uma média, né, de 93,16 se a gente fosse considerar mês a mês, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Isso aqui seria a média mensal do dólar, né? Da gente convertendo, seria 317. Então a gente tem aqui, ó, os últimos meses, aliás, em 2020, né? Tudo, tirando janeiro, tudo abaixo de 300. Mas em compensação, aqui em cima, a gente tem 340 durante um bom tempo, ó, 370, né? E isso deixou o preço médio onde? Em 317. E aqui eu fiz o cálculo desse lucro. Então, se eu gastei 71 mil e estou com 89,
Então, né, isso daria 17 mil reais de lucro, que seria 24,13%. Se eu dividisse isso aqui por 5 anos, que é o período aqui da tabela, daria 4,83% líquido, porque eu já descontei o imposto ali, tá bom? Agora, para finalizar, vamos considerar que a AT&T vai voltar para 40. O preço máximo dela foi 43. Vou fazer melhor. Ela vai subir para 35, tá bom? Que é uma média histórica boa dela aí. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 35, tá? 35 dólares. E eu tenho esse número aqui de ações, 546. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou pegar esse número, vou botar nessa célula aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o número de ações que eu tenho vezes o valor de 35. Tá? Estou considerando que ela vai subir de 28 para 35. Isso aqui me sobe, então, quase 4 mil dólares. Minha carteira aqui estava 15 mil dólares, vai para 19 mil dólares. Tá? E se eu fizer esse cálculo aí com o dólar atual, né? Aqui, eu vou pegar esse daqui e vou multiplicar, então, para o dólar atual aqui, ó, 5,68. E aí minha carteira, ela salta de 89 para 108. Tá bom? Então, olha só, vejam como é exponencial a gente comprar um ativo, tá? Que ele tem uma boa possibilidade de upside. Então, mesmo que eu pague mais caro no dólar, se eu tiver uma boa, né, possibilidade aqui de upside na carteira, então a valorização vai ser muito boa, tá bom? Entenderam isso daí? Foi um vídeo mais longo, eu quis mostrar detalhadamente passo a passo. Eu mostrei com a AT&T que é um ativo que não cresceu o valor dela, tá bom? Se fizer isso daqui com as FAANG, isso aqui vai dar um lucro absurdo, vai dar um lucro muito grande, muito bom. Então, se você comprou aí há 5 anos as FAANG e veio comprando dólar todos os meses, aí conforme eu comento aqui, você está com um lucro muito grande, tá? Então, você pode pegar essa tabela aqui, se quiser, pode me mandar um e-mail, eu mando essa tabela aqui para vocês. E também posso fazer um outro estudo desse aqui com outro ativo aí, se vocês quiserem, tá? Então, resumindo, preço do dólar é o preço atual, compre todos os meses, mire o longo prazo, escolha bons ativos e corra para o abraço e para a independência financeira. Um forte abraço a todos, pessoal. Não esqueçam de dar o like, de comentar, de curtir, de compartilhar e de me seguir nas redes sociais, né? E nos vemos então no próximo vídeo.